Muitas mulheres têm dúvidas sobre saúde íntima, mas por vergonha ou receio de julgamento acabam não perguntando ao ginecologista. Hoje eu vou te responder algumas dessas perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre saúde feminina. Recebo muitas perguntas de pacientes no consultório e aqui nos comentários do canal. Por isso eu reuni as dúvidas mais frequentes que as mulheres têm, mas muitas vezes não se sentem à vontade para perguntar. E se você se identificou, fique comigo que poderei estar respondendo a sua dúvida. Vamos às perguntas então? É normal ter corrimento todos os dias? Sim. A secreção vaginal é natural e essencial para manter a flora vaginal equilibrada. O que não é normal são mudanças no cheiro, na cor ou na textura desse corrimento e principalmente se houver coceira ou dor. Isso pode indicar infecções como candidíase ou a vaginose bacteriana. Outra pergunta muito comum: minha menstruação tem um cheiro forte. Isso é um problema? O sangue menstrual tem um odor característico, mas se o cheiro for muito forte ou desagradável, pode ser um sinal de infecção, como a vaginose bacteriana, ou ele pode estar relacionado ao uso prolongado de absorventes. E aqui vai uma dica importante: nunca fique mais de 3 horas com o mesmo absorvente. Lógico que mulheres que têm um fluxo mais intenso trocam o absorvente até antes disso, até antes desse intervalo. Mas se você não tem um fluxo tão intenso, não fique com ele o dia inteiro, ok? Depilar a região íntima aumenta o risco de infecções? Sim. Os pelos, eles funcionam como uma barreira protetora contra bactérias e fungos. A remoção, ela pode causar microlesões nessa região e facilitar a penetração de micro-organismos, facilitando infecções. Se você optar por depilar tudo, mantenha cuidados com a pele para evitar irritações, ok? O número de parceiros sexuais influencia na minha saúde? Gente, essa dúvida é polêmica e já vou te avisando. Não há um número certo, nenhuma regra definida, mas quanto mais parceiros sexuais você tiver ao longo da vida, maior será a sua exposição a infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, não se esqueça, o uso de preservativos é essencial para proteger contra essas doenças. Essa dúvida é uma dúvida que aparece muito. O ginecologista percebe se eu tive relação sexual recente? Bom, na maioria dos casos não. Mas se você tiver tido uma relação sexual mais intensa e ficou com um inchaço ou pequenas lesões na região vaginal, sim, a gente percebe. Outra dúvida: sexo oral pode causar infecção ginecológica? Sim, algumas infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, como o HPV, a herpes, a gonorreia, elas podem ser transmitidas pelo sexo oral. O uso de preservativos ou de protetores específicos ajuda nessa prevenção. Agora, essa dúvida é clássica: dá para engravidar sem penetração? É raro, gente. Eu particularmente nunca vi, mas é possível. Se houver um contato direto do sêmen com a vulva, pode haver risco, pois os espermatozoides conseguem alcançar o óvulo em certas condições. Outra pergunta: o anticoncepcional por muitos anos, o uso do anticoncepcional por muitos anos afeta a fertilidade? Lembrando que essa resposta serve também para os dispositivos intrauterinos, tá? Implantes de etonogestrel. Não. A fertilidade, ela retorna após a interrupção do uso. Embora algumas mulheres possam levar alguns meses para regularizar o ciclo menstrual, ela volta, gente. Fiquem tranquilas. Essa pergunta é boa. Por que sinto dor durante a relação sexual? As causas são várias e podem incluir falta de lubrificação, vaginismo. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo aqui que eu falo sobre essa condição com detalhes. Busca aqui no canal, ok? Mas continuando nas causas, infecções ou condições como endometriose, elas também podem ser responsáveis por dores na relação. Se a dor for frequente, é importante buscar avaliação médica, ok? Essa dúvida também eu recebo bastante, é muito comum, inclusive. O que fazer se um absorvente interno ficar preso?
Isso aqui é importante, prestem bastante atenção, hein? Ele não pode sumir de dentro do seu corpo, ok? Não é que ele vai, não sei onde o meu absorvente interno está. O que pode ocorrer é que o fio, ele se enrola e fica inacessível, pois ele fica bem no fundinho da vagina e você não consegue pescar esse fio para puxar. Se você não conseguir removê-lo sozinha, procure um ginecologista de urgência. A gente não pode deixar absorvente interno por mais de 5, 6 horas perdido lá dentro. Deixá-lo por muito tempo pode aumentar o risco de infecção grave, como a síndrome de choque séptico tóxico. Outra dúvida: é normal um lado da vulva ser diferente do outro? Sim. Assim como todas as partes do nosso corpo, gente, um lado do nosso rosto não é simétrico em relação ao outro. E a vulva também não é perfeitamente simétrica. O tamanho dos pequenos e dos grandes lábios varia de mulher para mulher. Isso é totalmente normal, ok? Preciso ir ao ginecologista mesmo sem sintomas? Sim! Consultas regulares, elas ajudam na prevenção de doenças como câncer de colo de útero, infecções ginecológicas, inclusive tem um vídeo que fala sobre formas de prevenção, recomendo que vocês assistam aqui no canal. O ideal é visitar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Muitas mulheres deixam de perguntar por medo, vergonha, mas esclarecer dúvidas com um profissional é essencial para cuidar da sua própria saúde. A consulta ginecológica é um espaço seguro, sem julgamentos. Aproveite para conversar e tirar todas as suas dúvidas. Informação é a melhor forma de se prevenir e entender o corpo e evitar preocupações desnecessárias. Agora que você já sabe a importância de entender melhor o seu corpo, que tal dar o próximo passo e descobrir como passar pela menopausa de forma saudável, sem reposição hormonal ou com reposição hormonal? No próximo vídeo eu explico estratégias naturais para aliviar os sintomas e manter a qualidade de vida. Não perca! Até lá!